O mundo não tem obrigação nenhuma de recompensar o seu esforço. Eu sei que você não quer ouvir isso. Ninguém quer. Crescemos todos com a mesma história, que o esforço máximo tem retorno garantido, que existe uma conta aberta com o universo e que ela, em algum momento, fecha a seu favor. Que se você sangrar o suficiente vai chegar. É uma história bonita, é confortante, é completamente falsa. O universo é uma força cega e ela ignora o seu suor. Não porque é cruel. Crueldade implica intenção. O universo não tem intenção nenhuma. Não contra você, não a favor de você. Ele simplesmente existe, indiferente e irracional, completamente alheio ao quanto você treinou, ao quanto você abriu mão, ao quanto você se destruiu em nome de um resultado que achava que merecia. Ninguém liga para o quanto você sangrou. Nunca se importou. Nunca vai se importar. Você pode perder tudo fazendo tudo certo. E a dor de perder é multiplicada não pela perda em si, mas pela mentira que você acreditou, de que o sacrifício gera vitória, de que a equação fecha, de que se você colocar o suficiente dentro, o suficiente vai sair. Não vai. Não necessariamente. E nenhuma quantidade de esforço muda essa realidade. Antes de falar sobre Camus, que vai explicar tudo isso de um jeito que vai mudar como você enxerga o esforço para sempre, preciso que você pense num personagem específico. Mai Togai. Se você assistiu Naruto Shippuden, você sabe quem é. O sensei de Rock Lee. O homem das sobrancelhas grossas. O cara que corre por escolha própria em todo lugar, porque acha que isso constrói caráter. O personagem que parecia ser, durante a maior parte da série, o alívio cômico, o entusiasmo exagerado, os discursos sobre juventude e sobre nunca desistir, a rivalidade eterna com Kakashi que nunca levaram a sério. Todo mundo ria de Mai Togai, inclusive dentro da própria série. E então chegou Madara Uchiha. E aí, ninguém riu mais. Madara Uchiha, em modo 6 caminhos, não era um inimigo que podia ser derrotado com esforço. Era um problema de outra magnitude. Um homem que havia se tornado literalmente uma força da natureza. Invulnerável, imbatível. Uma ameaça existencial para tudo e todos que existiam naquele momento. E foi exatamente nesse momento que Mai Togai abriu o 8º portão. O portão da morte. Se você não conhece, os 8 portões são restrições internas que o corpo humano impõe sobre si mesmo para se proteger. Abrir todos eles significa remover todos os limitadores. Força, velocidade, poder, além de qualquer coisa que um ser humano deveria conseguir alcançar. É o esforço máximo, o absoluto. O ponto onde não existe mais nada a dar. O custo é o corpo se destruindo completamente. Mai Togai sabia disso. Abriu o portão mesmo assim. E o que aconteceu? Madara sobreviveu. O obstáculo ficou de pé. O problema com se destruir completamente é que você some. O obstáculo, não. Albert Camus escreveu O Mito de Sísifo, em 1942. E se você nunca leu, a história é essa. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, para sempre. Toda vez que chega ao topo, a pedra rola de volta, e ele começa de novo. Para sempre. Sem exceção. Sem recompensa. Sem sentido. Camus usou essa história para descrever a condição humana, não como tragédia, mas como absurdo. A definição de absurdo para Camus é específica. É o conflito entre a necessidade humana de sentido e o silêncio irracional do universo. A gente precisa que as coisas façam sentido. Precisa acreditar que o esforço tem retorno, que o sacrifício tem propósito, que a equação fecha. O universo não responde a essa necessidade. Fica em silêncio. E esse silêncio
é o absurdo. Agora, volta para Maitugai rolando a pedra montanha acima. Durante toda a sua vida como ninja, Maitugai foi Sísifo. Não porque era fraco, mas porque construiu uma identidade inteira em torno da ideia de que o esforço máximo sempre encontra uma resposta à altura. Que se você treinar mais do que qualquer um, se você se dedicar mais do que qualquer um, se você abrir mão de mais do que qualquer um, o universo vai reconhecer isso, vai recompensar. Ele era o ninja mais trabalhador de Konoha, sem genjutsu, sem ninjutsu especial, puro taijutsu, o mais básico, o mais físico, o que exige mais do corpo e menos de dons naturais. Enquanto todos ao redor tinham habilidades inatas que ele nunca teria, Guy treinou. Treinou enquanto dormia, treinou enquanto chorava, treinou como resposta para tudo. E funcionou. Por muito tempo, funcionou perfeitamente. Até que apareceu uma pedra grande demais. O sacrifício total de Maitugai, abrir o 8º portão, destruir o próprio corpo, ir além de qualquer limite que um ser humano deveria conseguir ultrapassar, não foi uma escolha vinda de força. Foi a resposta desesperada de alguém que encontrou um problema que estava perdido muito antes de qualquer portão ser aberto. O sacrifício total é quase sempre a resposta desesperada para uma situação que já estava perdida antes de você abrir o portão. Camus diria que Guy cometeu o que ele chamava de suicídio filosófico. Não a morte literal, mas a recusa em aceitar o absurdo como ele é. A insistência em acreditar que existe um esforço grande o suficiente para forçar o universo a responder. Que a equação vai fechar se você colocar tudo o que tem. Não vai. A pedra não liga para você. E aqui está o ponto mais perturbador dessa história toda. Maitugai quase morreu, ficou paralítico, destruiu o próprio corpo de forma irreversível. E Madara, a ameaça que justificou tudo isso, foi derrotado por outra coisa completamente, por circunstâncias que não tinham nada a ver com o sacrifício de Guy. O universo não fechou a conta, não fez questão de honrar o esforço. Seguiu em frente, indiferente, como sempre fez. Não existe bala de prata. Não existe esforço máximo que solucione todos os problemas. E ninguém liga pro quanto você sangrou. Agora você pode estar pensando, tá, então não adianta nada? Não tem sentido esforçar? Pode largar tudo e ficar na cama? Não é isso. E se você chegou a essa conclusão, você entendeu Camus pela metade, que é a forma mais perigosa de entender qualquer coisa. Camus não disse que o esforço é inútil. Disse que o esforço não garante resultado. Essa distinção é pequena na superfície e devastadora na prática. A resposta de Camus para o absurdo não foi o niilismo, não foi largar a pedra e sentar na montanha. Foi algo muito mais difícil e muito mais honesto. A revolta. A decisão consciente de continuar empurrando a pedra, sabendo que ela vai rolar de volta. Não porque o universo vai recompensar, não porque a equação vai fechar, mas porque a ação em si, desconectada da necessidade de retorno garantido, é a única forma de existir com dignidade num universo que não deve nada a ninguém. Camus terminou o mito de Sísifo com uma frase que parece absurda, até você entender o que ele está dizendo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Não feliz porque a pedra ficou no topo. Feliz apesar de a pedra rolar. Feliz porque a luta em si pertence a ele e o universo não pode tirar isso. Agora, volta para Maitugai uma última vez. Tem um detalhe na cena do 8º portão que a maioria das pessoas passa por cima, porque está ocupada demais com o espetáculo visual. Maitugai está sorrindo. Não o sorriso forçado e performático que ele usa durante 90% da série. Um sorriso diferente, quieto, de alguém que encontrou, no momento mais extremo da sua vida,
algo que não precisa de validação do resultado para existir. E aqui está o que Camille veria naquele momento. Guy não abriu o 8º portão para derrotar Madara. Abriu para ser completamente o que era. Sem restrição, sem limitador, sem a proteção confortável de guardar algo para depois. O esforço máximo não foi uma aposta no universo. Foi um ato de existência plena, desconectado da necessidade de retorno. O resultado foi terrível. O corpo destruído, a pedra rolou de volta. Mas o ato pertenceu a ele. Isso não é consolo barato. Não é a versão motivacional de uma história sobre fracasso. É algo muito mais difícil de aceitar. Que o valor de uma ação não mora no resultado que o universo decide dar, ou não dá. Mora na consciência com que você age. Pense nisso antes de querer se sacrificar por algo. O problema com se destruir completamente é real. Você some e o obstáculo fica. Mas existe uma diferença entre se destruir por acreditar que o sacrifício gera vitória garantida e agir plenamente, sabendo que não existe garantia nenhuma. A primeira é ilusão. A segunda é a única forma honesta de existir num mundo que não te deve nada. Estamos desamparados no mundo. Isso é real. Não existe bala de prata. Não existe portão grande o suficiente. Não existe conta aberta com o universo que vai fechar a seu favor só porque você sangrou. O universo é uma força cega e ela ignora o seu suor. Mas você não precisa ser cego. Você pode agir com os olhos abertos, sem a mentira do retorno garantido, sem a ilusão de que o sacrifício total é a resposta para todo problema. Reconhecer o absurdo não é desistir, é parar de ser enganado por ele. Maitugai empurrou a pedra até o topo. A pedra rolou de volta. E ele ficou com a escolha que é a única que o universo não pode tirar de ninguém. O que fazer com isso agora? Essa pergunta é sua, não minha.